nossos irmãos que estão na live, sejam todos bem-vindos ao Ministério da Oração e Graça, e Deus venha te abençoar grandemente. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Queremos te agradecer pelos louvores, pelos testemunhos, tudo que já foi feito até agora. Agora nós vamos para o estudo que vem abrir nosso entendimento para que possamos ministrar a tua palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome poderoso de Jesus Cristo. Dê um amém para Jesus aí, bem alegre. Só agradecer a Deus, né, meus irmãos? Nós vamos hoje começar o capítulo 21. Relembrando que na quarta passada nós falamos sobre o grande encontro do apóstolo Paulo ali em Mileto com seus discípulos, num tom de despedida. E aqui Paulo já está praticamente nessa viagem de despedida. E é muito interessante que a gente vai ver aqui que Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos e faz questão de frisar várias cidades que eles vão passar. Que às vezes a gente lê, mas por que tantos lugares? Mas por que tantas cidades? Porque isso, quando você vai estudar a história, isso aí dá uma abertura muito forte para que as pessoas venham a crer que realmente a palavra de Deus é verdade. Então ele fez questão de registrar esses lugares para essa pessoa quiser fazer uma viagem dessa, então buscar na história um dia o conhecimento, ele vai buscar e vai ver que as cidades realmente existem. Então cada cidade aqui, para comprovar, é um testemunho. É um registro histórico do livro de Atos. Por isso que tem muitas cidades. E Lucas fez questão, não, vou escrever, fazer questão de todos os lugares que a gente ali passar, que a gente entrar naquela navio, nós vamos registrar. Porque isso é história, queridos irmãos. E as pessoas têm que entender isso. Por isso que ele começa no versículo 21, diz: Paulo rumo para Jerusalém. Então, pois, nos apartamos dele, depois daquela reunião, depois que ele chororou, que ele tete-a-tete, para fortalecer os irmãos, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali para a Pátara, 3 lugares até aqui. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, outra região, embarcamos e partimos. Ao avistar no Chipre e seguimos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Então aqui eles deram uma pausa nessa viagem, porque com certeza ali pegaram um navio muito grande de carga, né? E a gente sabe quando a gente viaja que os navios atracam e demoram realmente ali, para que outro dia, então vários dias seguir viagem. Então é muito importante, queridos irmãos, esse registro aqui. O evangelista Lucas quis nos colocar aqui justamente para provar a veracidade da Bíblia, porque quando a gente vai estudar no profundo, a gente sabe que existem muitas críticas sobre o livro de Atos. Muitas pessoas nem creem que esse livro foi escrito pelo evangelista Lucas, pelo médico Lucas, que era ali cooperador do apóstolo Paulo. Então aqui é um grande estudo que ele faz aqui dessas regiões para deixar claro para os críticos, para aqueles que iam estudar a história sobre esse livro, que realmente essas regiões estão todas lá, a maioria estão todas lá até hoje. Tem estudiosos que já escreveram sobre, já fizeram essa viagem de Paulo nessa região e comprovaram que realmente os lugares existem e que tudo que Lucas escreveu, tudo se encaixa. Porque a gente sabe que existem críticas fortes contra a palavra do Senhor. Pessoas que não glorificam, falam que esse livro foi escrito só depois, no século II, e para nós não, foi escrito por Lucas, ele participou da viagem e ele está dando testemunho aqui nesse livro. Tanto nesse livro que é volume 2, porque o volume 1, quando você vai estudar, é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o primeiro livro daqui, o segundo livro é o Atos dos Apóstolos. Então
Então isso é muito importante, querida, para comprovar que tudo o que aconteceu foi verdade. As viagens que Paulo fez, as regiões que ele visitou, as vidas das pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra do Senhor, abaixo de perseguição, de tribulação, mas a palavra se expandiu a cada dia mais. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. No versículo 4 diz assim: havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias. Que coisa maravilhosa. Onde ele chegava, via que tinha uma comunidade, ele tinha o prazer em ficar ali com aquelas pessoas para cultuar o Senhor. Que é muito bom assim, né? Quando a gente vai para uma região, chega na outra, encontra novos convertidos, novos discípulos, é muito bom ali tomar uma açaizinha, né? Isso não rola só o culto, rola os comes e bebem, porque o crente não enche a cara ao ímpio, o crente não vai comer. Aí tem que ter cuidado para não ficar muito gordinho, não é verdade? Verdade, porque come muito, né? Mistura muita coisa, acaba fazendo mal. Então, queridos irmãos, havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, uma semana ali de culto, de lazer, de entrega. Isso é muito importante, essa comunhão, essa unidade dos irmãos. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Isso aqui é muito interessante. Que as coisas de Deus sempre lhe dá sinais para a gente. Aqui os irmãos, o Espírito Santo já tinha alertado, colocado nos corações dos irmãos, que não era para o apóstolo Paulo ir para Jerusalém, porque lá ele ia enfrentar dificuldade e perseguição. E o próprio apóstolo Paulo, o Espírito, não deixou também ele enganado. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas pelo amor que as pessoas tinham nele, o carinho que as pessoas tinham pelo apóstolo Paulo, eles não queriam que ele fosse. Mas ele sabia que aonde ele pisasse, ele ia enfrentar dificuldades. Então ele estava ciente daquilo, mas mesmo assim, né, ele aqui está sendo alertado pelo Espírito Santo de Deus: olha, tu vai, mas ali quando tu chegar, tu vai enfrentar dificuldades. Ele deixa aqui uma grande lição para os nossos dias: que não devemos jamais retroceder, sim, prosseguir. Recomendava a Paulo que não seguisse para Jerusalém. O versículo 5 diz assim: todavia, quando se encerrou nosso tempo naquele local, partimos e demos a continuidade da nossa jornada para Jerusalém. Porque ele tem que levar essa oferta para a igreja aqui de Jerusalém, uma igreja, os irmãos mais necessitados. Paulo está arrecadando essa grande oferta. E não somente para isso, mas para glorificar o nome do Senhor aqui em Jerusalém. Já era a 5ª vez que ele descia para Jerusalém. Só que dessa vez que ele vai enfrentar todos os seus inimigos. E mesmo assim ele vai encarar o desafio. No versículo continua aqui: todos os discípulos com suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia ajoelhamos e oramos ali naquela comunidade quando ele chegou. Um tom já de despedida também daqueles irmãos. Orar junto, permanecer junto, é que nós temos que fazer, viu, meus amados irmãos? Quando a gente aprontar o templo lá, nós vamos ter mais unidade com o Senhor. Então vamos marcar mais umas consagraçãozinha com os obreiros, com a igreja, porque isso nos fortalece, a gente orar junto ali, de joelho, comunhão ali. Depois vai rolar assim, ali, um mingauzinho, uma sopazinha da irmã gostosa. Essa é a nossa vida, irmão. É a nossa vida, é a vida do crente, do churrasquinho. A missionária está sonhando já com a laje, quando tiver pronta para assar um churrasquinho lá em cima para a galera. O irmão Arlindo foi lá: como é que faz tu? Aqui dá para fazer um churrascão. Ele só pensa em comida. Mas vai dar mesmo para a tia ali ficar em cima, pegar um ventinho. Já estou vendo ela ali com a cadeirinha dela, olhando lá de cima, na praça, né? Vai comprar uma piscina. Ó, sangue de Cristo. Todos os discípulos com suas esposas e filhos, todo mundo ali junto, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos ao Senhor. Então nos despedimos um dos outros, embarcamos no versículo 6
E eles retornaram para a sua casa, momento de intimidade, de comunhão com o Senhor Jesus. Amém? E no versículo 8 diz assim: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, aquele que ganhou muitas almas, que impactou ali no versículo, no capítulo 8 que a gente estudou. Esse homem, esse evangelista, desse diácono aqui, ele era uma potência na mão do Senhor, esse Filipe aqui. Ele ganhou muitas almas para o Senhor. O impacto foi tão grande que chegou lá em Jerusalém. Pedro teve que ir lá na região para ver o que estava acontecendo ali. A gente estudou no capítulo 8. E partindo no dia seguinte fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, e era um dos 7 daqueles diáconos que foram escolhidos ali, que os apóstolos estabeleceram sobre a igreja, junto com Estevão. Só que Estevão aqui já está morto, né? Foi apedrejado, mas Filipe continuou. No versículo 9 diz assim: ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, filhas abençoadas, cheias do Espírito Santo. Uma família realmente voltada para o Senhor, né? Que é muito difícil hoje a gente ver as famílias serem comprometidas com o Senhor. Toda a família, é sempre 1, 2, 3, não é a maioria, mas aqui é a maioria. As 4 filhas que ele tinha, mais a esposa, mais ele. Aí o negócio começa a dar mais certo, né? Quando a família está unida, num só foco, num só propósito. Ele tinha 4 filhas abençoadas que profetizavam. O que é isso, profetizar? É ensinar, é um ensino da palavra. Elas ensinavam ali a comunidade, porque a igreja cresceu muito. E elas pegaram aquele espaço ali que elas tinham para fazer na casa dos irmãos, que a igreja era nas casas, para fazer a obra do Senhor. E isso até hoje é assim. Por isso que a gente vê muitos missionários que tem aí no mundo pregando, fazendo a obra. Olha, a irmã que pregou aqui no domingo passado, a irmã Iraneide, o chamado dela é assim, com essas filhas aqui de Filipe. O chamado da irmã Iraneide não é só ficar num lugar, é viajar, é fazer a obra aqui. Ela falou que ela já vai para Castanhal, vai para ali, vai para cá. É o chamado da pessoa. É um chamado itinerante de fazer a obra do Senhor. E o Senhor cuida, o Senhor abençoa, mas cada um com o seu chamado, né? Então aqui a gente vê que as mulheres também já tinham as oportunidades de fazer a obra do Senhor, né? Não era mais nas mãos dos homens, mas aqui a gente vê que a igreja realmente tinha crescido muito, se desenvolvido, e essas filhas aqui de Filipe é um grande exemplo para a nossa vida hoje espiritual. E demorando ali no versículo 10, demoramos ali por muitos dias. Olha que bênção, mas foi lá naquela região que chegou, foram 7 dias, mas aqui está dizendo que foi muitos dias, né? Então um manto ali era muito gostoso, passar de vale de a presença de Deus, né? Então ficar ali na casa de Filipe, que era uma bênção evangelista, e o banquete era maior, tanto espiritual como também do pão e se bebe, né? O tratar, mas uma coisa tremenda isso aqui, querido, viu? E aqui desceu da Judéia, demoramos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Esse profeta aqui era profeta, viu? O que ele falava acontecia. Um homem muito inspirado por Deus, que estava naquela região, juntamente com os apóstolos, fazendo a obra e profetizando. Quando ele profetizou a fome sobre Jerusalém, realmente ali na Judéia aconteceu a profecia dele. E aqui ele vai lançar uma profecia também sobre o ministério de Paulo. No versículo 11 diz assim: ele chegou com o propósito de falar conosco, veio com certeza atrás de Paulo, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrado aos seus próprios pés e mão, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Que profecia poderosa que ele passou. Mas uma confirmação que os irmãos lá atrás já disseram: Paulo, tu vai para Jerusalém, tu tem certeza? Não vai para lá. Não vai para lá que o negócio não está bom para ti lá. E Paulo sabia de tudo, querido. Deus nunca deixou ele enganar. Paulo sabia o que ele ia enfrentar. O versículo 12 diz assim: assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse a Jerusalém.
Jerusalém, que não subisse. Aqui a gente aprende que o Espírito Santo está falando para todo mundo que vai acontecer lá. E vem mais um profeta desse aqui, seguro na profecia, dá a profecia para Paulo, e os irmãos ali falando lá para não vai. Se ele realmente não tivesse um foco, se ele não acreditasse no chamado dele, ele não ia. Porque muitas pessoas chegaram para ele, não vai. Só que lá no íntimo dele, o Espírito Santo falava, vai. Eu me lembro que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Deus falou só com ele. Olha, vai. Abraão não sabia nem para onde ele ia, a Bíblia diz. O Senhor falou, olha, vai na tua força, vai na tua coragem, que eu vou te mostrar o caminho. Então a pessoa ela tem que ter essa convicção de fé, querido. Por mais que muitas das vezes as pessoas falam, olha, não vai para ali, pastor, não faça isso. Mas se o teu coração falar que tu tem que ir, meu irmão, tu tem que ir. Se tu tem a certeza, a plena convicção daquilo que tu tem que fazer, faz. Por mais que as pessoas não faz, rapaz, não faz que não vai dar certo. Mas se tu sente, tu está convicto, vai, meu irmão, na tua fé, vai na tua força. Se tu quebrar a cara, pelo menos tu aprendeu a lição. Então vai, tem coragem. O Senhor está sempre falando isso na Bíblia para a gente. Olha, vai com a tua força. Vai, eu sou contigo. Vai, faz. Toma uma decisão e faz. Entendeu? Porque é assim. Já aprende aqui que por mais que as pessoas, todos eles aconselhando para Paulo não ir lá, mas lá no íntimo dele, na intimidade dele com Deus, ele sabia que ele tinha que glorificar o nome do Senhor lá. Que ele tinha que estar lá. Que ele não ia correr daqueles caras. Ele não ia correr do chamado dele, querido. Ele não ia desistir daquilo que ele foi chamado, entendeu? É isso que nós temos que entender. Versículo 13 diz assim, 12, né? Assim que ouvimos tal revelação, nós, todo o povo local, suplicamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, porque também eles tinham muito cuidado com eles. Temos que entender também isso. É um cuidado amoroso. Eles ficaram assim com medo. Pô, será que o que esses caras vão fazer com Paulo lá? Que Paulo se tornou um grande inimigo, irmão. Ele era um fariseu ali, todo mundo já sabe, e agora está contra tudo aquilo que ele ali defendia. E o povo estava só esperando, aguardando ele ali para prender realmente ele e fazer o que tinha que ser feito ali. Então Paulo declarou, por que fazeis isto? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, olha aqui a convicção dele, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia, já estava decidido, eu não quero saber. Se eu tiver que morrer lá, o nome do Senhor vai ser glorificado, eu vou ter que ir. É uma atitude, é uma decisão que ele tomou. Ele era convicto que ele tinha que estar lá. Assim como não foi possível, olha o que o texto diz, demovê-lo, aquecendo, exclamando, faça-se então a vontade do Senhor. Quando os irmãos perceberam que eles não queriam que Paulo fosse lá, até imploraram para ele, Paulo se constrangeu, porque Paulo também amava aquelas pessoas. Paulo sentiu no seu coração o carinho, o amor por eles. Que não era por maldade que eles estavam falando aqui, era por cuidado. Cuidado que a gente tem com o irmão, aquele irmão que a gente é chegado, aquele irmão que a gente ama, é estar perto. Então, quando Paulo falou isso aqui, eu tenho certeza que, como é que fala? Acalmou, né? Como é que fala? Acalmou o coração dos irmãos, quase não sai. Porque Paulo é um líder, né, espiritual dos irmãos. Isso aqui é interessante. Faça-se, pois, a vontade do Senhor. Isso aqui também Maria falou com o anjo Gabriel. Maria não estava entendendo naquele mistério, não foi? O anjo falou para ela.
tu vais ter um filho, de ti sairá o Salvador das nações. Ela falou, mas como? Se eu ainda nem me deitei com José, como é que eu vou engravidar? Aos olhos dela era impossível. E o anjo falou para ela, aquieta o teu coração, que nada é impossível do Senhor. Virá sobre ti o Espírito Santo. O poder de Deus virá sobre você, e você vai gerar um filho. Filho do Altíssimo, filho de Deus. Ela falou, já que é assim, então que se cumpre minha vontade do Senhor. Olha aí. Aqui os irmãos, Paulo ouviu todo o clamor deles, ouviu eles, e viu que Paulo não ia retroceder, não ia voltar atrás. Então eles falaram, então que faça, então se faça a vontade do Senhor. Faça-se, pois, a vontade do Senhor. Então, Paulo, se você quer ir, você vai. A gente vai estar contigo orando. Que seja feita a vontade do Senhor. Não é verdade? É assim, irmãos. É assim que a gente tem que agir. Ontem ali na hora da energia, a missionária estava dormindo lá, nem deixou dormir mais. Eu sabia descer. Rapaz, liga para o céu, para no escuro. Eu falei, mulher, eu já falei para os caras, falei que só vão chegar aí quase 1h da manhã para ajeitar isso aí. Aí ela não se quietou, foi lá para a praça, aquela mulherada. Aí todo mundo ligou, quando eu vi a Selpa chegando lá. O cara falando no meu ouvido, não dormi direito, eu dormi lá 1h da manhã. É doido. Ele vê no ouvido que ela, o cara não consegue dormir. Aí quando tu mete o coisa aqui, eu vi um calor. Tu te cobra, vê um calor, tu não consegue dormir. Tu não consegue dormir, não tem como. Mas graças a Deus, a escola lá resolveu. E chegou uma mensagem no meu zap, eles iam chegar. Eu tinha falado para ela, mas ela estava inquieta. Mas é muito ruim, né, irmãos? Então no versículo 15 diz assim, passados aqueles dias, preparamos as calvaduras e subimos rumo a Jerusalém. Então a viagem aconteceu. Versículo 16, a gente vai encerrar aqui hoje. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de